Quando você tem irmãos sacanas, irmãos do mal é dose, hein? Agora imagina irmãos gêmeos. Deixa eu conversar aqui. Quem que vai estar comigo agora? O Bitar. Deixa eu chamar o Bitar aqui. Ô Bitar, esses gêmeos são aqueles chamados univitelinos? Cara de um focinho do outro? Exatamente, Paulo Gomes. Gêmeos do crime. A gente pode tratar eles assim, Paulo Gomes, porque é assim que a polícia trata eles também. Ou, aliás, gêmeos do Britanite, porque eles comandam a área de invasão Britanite que fica ali na região do Tatuquara, na região metropolitana de Curitiba. Ontem, Paulo Gomes, o Thiago já trouxe aqui pra gente informações sobre a prisão deles, né? Que um deles estava preso, o outro foi preso agora pela Polícia Civil. Só que, Paulo Gomes, agora a gente aprofundou um pouco mais essa história. Contar o que de fato está acontecendo na comunidade Britanite ali no Tatuquara. E por que eu falo isso, Paulo Gomes? Porque essa é a primeira vez que a gente vai falar de uma milícia atuando aqui em Curitiba, em uma determinada região de Curitiba. A gente está acostumado, né, Paulo, a falar de milícias ali, região no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, até em São Paulo, em outros estados. E aqui em Curitiba ou outras cidades aqui do Paraná, a gente não fala de milícia, porque muito se fala, o Estado fala muito disso, né, que aqui não tem milícia. Mas, Paulo Gomes, pelo menos nessa região do Tatuquara, ali na comunidade Britanite, nessa área de invasão, de ocupação, ali sim se formou uma verdadeira milícia. E por que eu afirmo isso, Paulo Gomes? Porque tinha até cobrança de aluguel pelos barracos que tinham ali. E as casas que são construídas, Paulo Gomes, têm um padrão. Não pode ser uma casa mais vistosa, mais bonita e um local mais privilegiado do que a casa desses irmãos gêmeos que fica ali dentro dessa invasão também. É uma reportagem exclusiva, uma reportagem especial da gente falando pela primeira vez de milícia aqui na cidade de Curitiba. Vamos acompanhar. São aproximadamente 400 famílias que vivem na chamada comunidade Britanite, uma área de invasão que fica no bairro Tatuquara, em Curitiba. Muitas vezes, o acesso ao local não é simples, não é qualquer um que pode estar lá. Lugar que virou lar para muitas famílias de bem e que ali tentam uma nova vida, mas também é local para crimes hediondos. Polícia. E tudo isso, geralmente, sob comando de líderes, que seriam apenas coordenadores da comunidade para que a paz reine por lá. Mas não é bem assim. Nos últimos 4 anos, foram registrados pelo menos 12 assassinatos. E, segundo a polícia, comandados por irmãos gêmeos. Os irmãos, eles atuam ali na invasão do Britanite, certo? No bairro Tatuquara. Os dois têm um perfil violento. Eles estão envolvidos em diversos homicídios ali no bairro. Eles dominaram, né, mediante violência, a região e acabaram impondo a vontade deles ali. Estamos falando aqui de Bruno Ricardo da Silva Eusébio e Emerson Henrique da Silva Eusébio, considerados pela polícia os homens mais perigosos da comunidade. Nós verificamos uma alta incidência de homicídios naquela área, mesmo sendo uma área relativamente pequena. E isso estaria sempre ligado, né, ou quase sempre ligado a uma alta incidência, né, ou a circularidade do tráfico de drogas. E nesse conjunto de inquéritos policiais, haviam várias informações que apontavam a esses gêmeos o comando do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, na maioria das vezes, a motivação dos crimes é o tráfico de drogas. Na maioria, mas não todos. Para dominar o tráfico na região, eles eliminam concorrentes. E o que acontece? Além desse tráfico de drogas e dos homicídios, eles também estão envolvidos numa prática que é comum a milícias. De acordo com a polícia, Bruno e Emerson são os verdadeiros líderes de uma milícia que atua dentro daquela área de invasão. Não só com relação ao domínio pelos pontos do tráfico de drogas, mas também em negociações ilegais, como, por exemplo, o aluguel de casas, a venda de terrenos e cobrança de água, luz e telefone. Existe uma taxa de moradia de R$20 e que todos os moradores deveriam pagar. E aí, muitas vezes, quem não pagava era expulso da noite para o dia de sua casa. Mas aí tudo começou a virar motivo de expulsão na Britanite. Então, na verdade, aquele comando ali, né, comando para organizar uma ocupação, uma reivindicação para
para moradias populares, virou uma tirania, né? Porque ele detinha tudo. Ele estaria ligado ao tráfico de drogas, então venderia drogas. Ele estaria ligado também a pessoas que tinham armas de fogo, que exerciam a violência ao bel prazer deles. Como se fosse uma proto-milícia, vamos dizer assim. Paulo Gomes, aí a gente conheceu só um pouquinho da história, do que acontece ali na comunidade britanítica. A gente já teve informações aí dos delegados dessa milícia que eles montaram, né? Só que a gente foi mais a fundo, Paulo Gomes. A gente foi atrás desses homicídios, da motivação desses homicídios que aconteceram nos últimos anos ali na comunidade britanítica, até porque é uma comunidade relativamente nova. Começou ali de 2019 para 2020. Não tem ali 4, 5 anos que essa comunidade existe, que essa área de ocupação, essa área de invasão existe ali na região do Tatuquara. Mas mesmo assim cresceu bastante, né? Mais de 400 famílias que moram por ali. Só que mais do que entender a questão desses homicídios, é preciso saber como esses gêmeos, como esses irmãos são tratados lá dentro, Paulo Gomes. Eles são os líderes, mas existe uma verdadeira cadeia, uma hierarquia dentro da comunidade. Eles se chamam ou se denominam coordenadores, né, para garantir ali a paz e o sossego de todo mundo, mas não é isso que acontece na realidade. Na verdade, eles impõem o terror a alguns moradores, principalmente quando eles querem tomar alguma coisa. E a gente acompanha agora na segunda parte dessa reportagem. E agora vamos trazer como funciona esse esquema e que por mais de uma vez foi investigado pela Divisão de Homicídios. Dezembro de 2020, Maicon Luiz Taborda Chaves e Rodrigo Magalhães dos Santos foram executados a tiros dentro da comunidade. Para a polícia, não há dúvidas de que Bruno e Emerson foram os mandantes e executores do crime. A liderança da organização criminosa, no caso os irmãos que são a liderança, eles têm essa função de comandar, né? Comandar os outros criminosos, né, que são, de certa forma, a eles subordinados e que executam os crimes que eles determinam. Agora, novembro de 2022, os gêmeos foram investigados no assassinato de Johnny Wallace e Antônio Gaspar Alves. Na ocasião, Emerson foi interrogado na delegacia. O senhor conhecia o Johnny Wallace? Não. Nunca viu essa pessoa? Não. Ficou sabendo desse homicídio? Pela TV, por causa foi no dia do Jogo do Brasil, né? Eu estava trabalhando no dia, né? Entendi. Trabalho o dia inteiro. O senhor já foi até a invasão da Britanítica? Já. Qual foi a última vez que você esteve lá? Ah, faz tempo. Eu fui lá tentar invadir, mas não deu certo, né? Mas invadiu, né? 2022, final de 2022, o senhor esteve lá? O senhor tem inimigos? Assim que eu saiba, não. Saiba não. O senhor consegue me justificar o porquê de ter sido apontado como os gêmeos da Britanite, o senhor e o seu irmão? Gêmeos? Não sei. O senhor é irmão gêmeo do Bruno, correto? Sim. O senhor consegue me justificar por que alguém poderia apontar o senhor como responsável por esse homicídio, sendo gêmeos da Britanite? Ah, senhor. Isso aí eu não posso dizer para o senhor. Sem ter passado por lá? Isso aí eu não posso dizer para o senhor. O corpo de Johnny foi encontrado em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Quem o levou até lá foi Juarez Rodrigues dos Santos, tido como um dos coordenadores da comunidade Britanite. Esse é o veículo que estava aqui no barracão, marca de sangue. Por que o seu carro tem marca de sangue atrás? Aonde você levou o corpo? Eu fui forçado a fazer. Tudo bem. Aonde você levou o corpo? Um lugar lá embaixo. Na presença aí do... Juarez, o nome do senhor? Ele nos trouxe até o local onde supostamente ele foi obrigado a trazer o corpo, lá da invasão da Britanite. E aqui foi localizada uma vítima. Passamos para abril de 2023. Wesley Rodrigo Souza Lemes também foi morto a tiros na comunidade. Segundo a denúncia do Ministério Público, a qual tivemos acesso, o crime foi cometido por João Vitor Requião e Patrick Henrique de Lima Ribeiro dos Santos. A motivação do crime, ainda de acordo com a denúncia, seria a de que Wesley estava morando em uma casa de boa localização dentro da comunidade. E os irmãos teriam dado a ordem de execução de Wesley, e assim foi feito. Existia uma articulação ali para distribuição de armas, armazenamento de drogas e
Existiam vários motivos para você tirar uma pessoa de sua casa. Eles queriam pegar uma casa para alojar um outro criminoso que seria aliado. Aí, mais uma pessoa seria desalojada. Uma determinada casa é melhor que a minha, tem uma localidade melhor que a minha, é maior. Também seria motivo para desalojar essa pessoa. Era um ciclo muito lucrativo, né? Ter arma na mão, né, deter o comércio ilícito de drogas, deter armas e fazer o que quiser com os moradores. No caso, por exemplo, do Wesley, a organização criminosa ela foi verificada. E uma vinculação entre esses atores que ora incidiam em homicídios, ora incidiam no tráfico de drogas também foi verificado. Ainda segundo a denúncia, o crime também teve a participação de Rosângela Lima dos Reis. Ela seria a responsável por guardar as armas e distribuir aos encarregados de cometerem os crimes na comunidade. A senhora conhecia a vítima? Sim, porque ele residia lá, né? Residia até 6 meses atrás, né? Ele residia lá, ele tinha residência lá. Aí depois do desentendimento, ele teve que sair de lá. E a senhora, por acaso, sabe alguma coisa mais sobre esse desentendimento? Não sei. E sabe quem é a Rosângela? Esposa do Juarez, aquele que foi preso e apontou onde estava o corpo de Johnny em 2022. É muito comum isso acontecer, irmãos ocuparem o lugar do irmão que foi preso, ou a mulher ocupar o lugar do marido que foi preso, até porque, como se trata de uma organização criminosa, ainda que precária, você tem um objeto que dá lucro, né? Então essas pessoas recorrem ao crime muitas vezes porque na atividade criminosa elas oferem um lucro muito maior do que poderiam oferir, né, numa atividade ilícita. E até onde a polícia investigou, tudo indica que Bruno e Emerson, os gêmeos, são os líderes dessa organização criminosa que atua na comunidade Britanite. Só que abaixo deles estão várias outras pessoas que atuam de formas distintas, como a Rosângela, o Patrick, o João, o Juarez e tantos outros que já foram presos. Você tinha pessoas que, como eles, né, não iam tão frequentemente ao Britanite, se bem que existem versões de que sim, eles estavam ali de forma presente, fisicamente, mas outras pessoas exerciam essa violência por eles. O DHPP realizou anos atrás aí uma operação forte em cima dessa organização criminosa que os dois irmãos lideram. Foram presos diversos indivíduos, né? Inclusive um dos irmãos está preso desde então. E o outro a gente teve êxito em localizar e prender. Mas é isso, eles intimidam a população e essa prisão, para nível de segurança pública, ela é muito importante, porque você retira uma liderança de uma organização criminosa das ruas, você de certa forma corta ou atrapalha o vínculo dele com os demais criminosos que estão em campo, certo? Então, isso evita a prática de muitos crimes, provavelmente de muitos homicídios que poderiam vir a ocorrer aí na região. Paulo Gomes, acho que deu para entender um pouquinho o que acontece ali dentro dessa comunidade, né? Dentro da invasão Britanite ali no Tatuquara. Não é uma situação simples, como a gente falou e a gente trouxe na reportagem. Tem muita gente ali que é de bem, que está tentando uma vida nova, que está tentando uma recolocação, enfim, não tinha onde morar, acabou parando ali. Mas isso não impede que essas pessoas tenham que pagar taxa, que tenham que pagar por qualquer serviço. Nada acontecia dentro daquela comunidade, Paulo Gomes, sem o aval do Bruno e do Emerson. E isso é o que traz a Polícia Civil dentro das investigações. São vários processos. Um deles, inclusive, Paulo Gomes, fala o seguinte, que ele é catador de recicláveis. Mas, Paulo, eu não vou falar o nome aqui, mas esses irmãos, sendo catadores de recicláveis, não teriam poder aquisitivo para contratar um escritório de advocacia que eles contrataram para a defesa deles, que não é só um advogado, né? Tem um advogado ali que a gente já conversou, a gente não vai falar o nome aqui, mas é um escritório muito grande, bastante conhecido, Paulo Gomes, ou seja, não é tão simples assim. A história desses dois aí está muito mais propensa ao que investiga a Polícia Civil do que a qualquer outra situação, como, por exemplo, falarem que são catadores de recicláveis, porque essa história é muito maior do que a gente consegue contar em 2 partes de reportagem, Paulo Gomes, mas a gente sempre está de olho, a gente vai trazendo qualquer atualização. Obrigado, Bittar. É verdade, hein? Quando você tem uma pessoa muito simples, com escritório de ponta defendendo, alerta vermelho. Por quê? Ou o escritório está fazendo de graça para aparecer na mídia, ou alguém está calçando o escritório financeiramente. Só tem essas 2 possibilidades.